Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Amigo ouvinte, que alegria mais uma vez poder estar aqui aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, junto de todos vocês, seja através aí do radinho de pilha, o rádio elétrico, através do YouTube, das redes sociais em geral, ou pelo aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial. É sempre muito bom estarmos aqui mais uma vez e nesse momento, chegou aqui o meu dia, tantos programas bacanas que os amigos têm feito aqui, pois este programa é o Evangelho e Vida e outros colaboradores participam aqui ativamente, trazendo um tema do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, especificamente o Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo aqui essa demanda incrível que Kardec trouxe para nós, para as nossas reflexões. Eu me chamo Henrique Parente e aqui mais uma vez, na minha vezinha aqui no mês, conversando com vocês a respeito de um tema. E hoje eu comecei diretamente, objetivamente, lendo o trecho que me cabe aqui comentar neste dia de hoje, que é servir a Deus e a Mamon. Será que é possível? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, e também em o Novo Testamento, como já disse há pouco, no Evangelho segundo Lucas, também capítulo 16, versículo 13. E preferimos iniciar aqui essa questão, trazendo aqui para as nossas reflexões esse momento em que Jesus estabelece um senso para a gente, nos ajuda a compreender e nos dando uma noção a respeito de coisas muito interessantes que envolvem a nossa vida em todos os tempos, porque lidamos com a busca das riquezas e através das necessidades que nós criamos. E é sempre bom lembrar mais uma vez uma frase que Kardec costumava a dizer, que o homem mais feliz é aquele que menos necessidade tem. Então, quando ele traz essa ideia para nós, através das perguntas e respostas, através do seu trabalho, nas reflexões em que ele nos propõe para que a gente observe a nossa vida e estabeleça uma linha de comparação. É como se a gente se apartasse por um instante ou se separasse um instante de algumas questões em que estamos envolvidos para termos condições de olhar melhor para isso. Muitas vezes, usando os nossos olhos, ou mesmo quem usa óculos, como no meu caso, se a gente encostar o rosto muito próximo de um texto, a gente não consegue ver direito, enxergar, é preciso afastar um pouquinho para poder entender o que está escrito ali. Assim também podemos e até devemos, por que não, fazer isso na nossa vida. Olhar as coisas, as dificuldades principalmente, mas também as alegrias. Porque todo o excesso, ele traz para a gente um motivo, nos aproxima de um motivo de dificuldades. E é importante a gente ater-se a isso para buscar construir na vida, na nossa existência, um quinhão, sabe, uma parcela de bom senso, de equilíbrio, para que essa vida transcorra o menos possível mergulhada nas dificuldades, principalmente quando a gente pensa no campo, na estrutura emocional, sabe, no equilíbrio psicológico, como costumamos chamar na atualidade, nos aproximando aí desses conceitos, que algumas disciplinas que a ciência nos propõe, como no caso a psicologia, mas outras disciplinas também, porque todas merecem ser vivenciadas com equilíbrio.
E aí, aqui no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, logo a seguir desse primeiro momento, ele trabalha um outro texto em que ele conta aquela parábola. Na verdade, corrigindo-me, não foi uma parábola, porque exatamente isso ocorreu, né? Confundindo aqui um pouquinho os textos, né? Em que aquele jovem aparece para Jesus pedindo, né, uma orientação a respeito do que ele faria para herdar a vida eterna. É a história do jovem mancebo. E Jesus manda ele cumprir os mandamentos, e ele diz que ele tem observado isso toda a sua vida. E aí Jesus diz para ele assim: então, se você quer ser perfeito, você volta para casa, vende tudo o que tem, depois você volta e me segue. Quer dizer, vende tudo o que tem e dê aos pobres. Depois você volta e me segue. Aí o jovem ficou triste. Não respondeu nada e foi embora. E aí Jesus diz aquela frase: é mais fácil, né, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é uma referência ao quê? E até uma crítica às pessoas que possuem bens, que possuem dinheiro ou muitos haveres. Não é essa a ideia. Mas sim aqueles que têm apego, aqueles que buscam o excesso. E quanto mais excesso, mais difícil a gente, para nós, né, estabelecer assim um senso de equilíbrio, de necessidade mesmo a respeito da nossa relação com alguma coisa da ordem material. Ninguém nasce para poder passar miséria e dificuldade. Mas, quando a gente tem excesso, a gente costuma afastar-se das coisas que realmente são necessárias e verdadeiras. É só olharmos para a vida como um todo. E não só nos tempos atuais, mas em todos os tempos. Mas na atualidade, a gente encontra uma forma talvez diferente, e existe até uma maior abundância a respeito da posse dos bens, valores assim que a gente fica uau, né, ligados a determinadas profissões ou determinados comportamentos da sociedade, onde a gente percebe uma ânsia pelo ter. E isso realmente acaba, quando não sabemos equacionar bem isso, equilibrar bem isso, nós corremos o risco de cometer graves erros, que vai traduzir-se em grandes sofrimentos, desde já, principalmente quando a gente pensa na continuidade, na vida após a morte e mesmo num retorno futuro à vida material. Vide aí um texto maravilhoso do nosso querido Allan Kardec, que consta na Revista Espírita, mas também no livro O Céu e o Inferno, que é Max, o Mendigo. Aqui uma referência que a gente traz para as pessoas poderem ler, se assim o desejarem, e colher dali bons elementos, bons frutos para reflexão a respeito do comportamento daqueles que têm muitas posses e a grande responsabilidade diante disso. E eu optei aqui, no meio de tantos textos que Kardec desenvolve brilhantemente, também nas instruções dos espíritos, falando a respeito desse tema, não dá para servir a Deus e a Mamon. Ou a gente vai amar um e odiar o outro, ou vice-versa. Então, essa frase de Jesus, ela já nos leva por si só a uma espécie de comparação, a uma reflexão que nos leva a uma comparação a respeito, e até uma outra questão que pode surgir, né? Mas, poxa, será que não dá mesmo a gente viver buscando espiritualidade, buscando uma integração nas questões divinas e, ao mesmo tempo, ter posses, ter uma vida confortável, lutar por isso, quando em realidade, querido amigo ouvinte, não é isso que o Mestre ensina para a gente, apesar das palavras chegarem a nós desta maneira, nesse formato. Cabe a nós entender o sentido mais profundo de questões assim. Então,
É importante a gente sempre, né, levar o nosso pensamento naquele sentido de elevar, buscar o entendimento do mais alto, de maneira mais profunda e não tão rasa, para não ficarmos ali apenas com o que está sendo dito, escrito, e se literalmente vamos, né, seguir aquilo ali à risca. Então é um cuidado que temos que ter. Então, eu escolhi aqui o texto Desigualdade das Riquezas. Por que o mundo, né, no mundo existe tantas desigualdades? E é um texto do próprio Allan Kardec, que eu particularmente acho ele incrível. E vamos trabalhar um pouquinho nesse texto na medida do possível, que não é um texto muito longo, nem poderia ser, mas dá para a gente usar as linhas que Kardec escreveu como uma fonte para que a gente possa sentir em nós mesmos questões. E essas questões nos aproximam, porque todos nós passamos ou vamos passar pelas duas situações, entre a riqueza e entre a pobreza. Diz Kardec, a desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procura resolver, quando se considera apenas a vida atual. Opa, já começa aqui colocando a gente numa situação bastante interessante, porque realmente fica difícil se a gente considerar uma única existência para resolver todas essas questões, né? A primeira questão que se apresenta é a seguinte, diz Kardec. Por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples. É que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, repartida por igual, a fortuna daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se feita essa repartição, quase que engasguei aqui, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, em virtude da diversidade de caracteres e aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Olha que coisa interessante, a gente faz uma pequena pausa aqui e aproveitar esse trecho lido. Kardec traz para a gente duas circunstâncias fundamentais. Uma é que se a riqueza que existe no mundo fosse dividida igualmente entre todas as pessoas, existe entre as pessoas uma natural desigualdade em relação às aptidões, em relação à própria inteligência, porque nem todos estão no mesmo nível de desenvolvimento na inteligência. E isso a gente parte da reflexão de que nós somos seres existentes. Espiritualmente, nós somos imortais. Mas quando pensamos na existência, nós estamos aqui em momentos distintos desenvolvendo as nossas aptidões, as características e qualidades que precisam ser despertadas em nós a partir da experiência que nos é dada, né, na encarnação. Então, cada encarnação, a gente vai desenvolver algum aspecto, vai olhar de novo até para o mesmo aspecto para poder desenvolver mais aquilo que não ficou tão bem resolvido. Por isso que nós levamos bastante tempo para poder nos desenvolver no campo, né, da consciência, da amplitude da consciência, até alcançarmos a estatura de um espírito superior, e eminentemente superior, que dirá de um espírito puro, como no caso Jesus. Mas é ele mesmo, Jesus, quem diz que as obras que ele realizou, nós também podemos realizar, e obras maiores do que estas.
Então a gente percebe ali em Jesus que aquilo que ele mostrou para a gente é um pouco do que um espírito, no estado em que ele se encontra, pode fazer. Aquilo ali não chega nem perto do que a gente, talvez tenha dificuldade de imaginar que um espírito puro pode realizar. A gente vai lá nas questões 226, 562 e vai encontrar aí, essa a questão que fala a respeito dos espíritos que alcançaram o estado máximo da evolução. Aquilo que o próprio Kardec chama lá em A Gênese, de a evolução relativa aos seres criados. Por que relativa? Porque absoluto só Deus o é. Então todos os que são criados, eles alcançam um estado de elevação espiritual onde eles se identificam com o próprio Criador, mas absoluto somente Deus o é. Por isso que é uma evolução chamada de relativa, tá? Então, Jesus, a gente não tem noção realmente profunda do que um espírito como Jesus, o que ele pode realizar. E a gente vai ter tempo para poder aprender sobre isso. Mas, neste momento, a gente elabora o possível para entender a grandiosidade dos espíritos elevados, e dos espíritos puros. Então, Kardec nos propõe no texto a questão da desigualdade natural, das aptidões, da inteligência, onde a gente não se aplica nas coisas de maneira devida, não de forma igual, e aí a desigualdade existe aí. E então quem tinha, usando o exemplo aqui, ali na repartição do dinheiro, dos bens, alguém que tem uma parte vai acabar ficando com um pouco da parte de outro ou com toda a parte do outro, e assim vai gerar o desequilíbrio social e tudo que a gente está acostumado e vê aí a todo instante. Então essa é uma questão. A outra que Kardec traz para a gente, que também é muito assim, interessante, e talvez uma visão nova a respeito dessa situação, e ele traz para a gente o seguinte, que se todos tivessem o necessário, tudo muito igual, a gente não teria motivo para poder desenvolver-se, pois tudo estaria ali à nossa mão. Então, no ser humano, o espírito no estado humano, isso não é positivo. E então, Deus usa o movimento natural das coisas, o desenvolvimento, o aprimoramento de um mais do que o outro, para gerar estímulos. É como aquela nuance, aquela aparente brincadeira que nos é trazida por muitos poetas, por músicos, onde a gente precisa ter o contrário para poder entender, Então, o Lulu Santos canta aquela belíssima música, não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão, a vida é mesmo assim, dia, noite, não e sim. Então existem esses contrários que vêm nos favorecer a compreender as diferenças e partindo daí a gente vai buscar o aprimoramento. Então Kardec traz isso para a gente de uma forma brilhante. E fica aí para a nossa reflexão. A nossa intenção não é esgotar o assunto, nem poderíamos, mas entender um pouco o porquê dessas desigualdades. Ou seja, tudo tem um sentido próprio e nada foge à estrutura, àquilo que Deus propõe para nós. Isso se reflete o quê? No nosso comportamento, nos nossos valores, nas dificuldades que passamos na vida. Isso tudo facilita a gente entender essa questão. Se Deus, continuando o texto, a concentra em alguns lugares, ou seja, as riquezas, é para que dos mesmos ela se expanda em quantidades suficientes segundo as necessidades. Admitindo-se isto, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa é ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse pela sua própria experiência a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade.
ele não deve fatalmente, ou melhor, ele não deve ser fatalmente levado a um nem a outro, pois então seria um instrumento passivo e irresponsável como os animais. Mais ou menos isso. Então, quando a gente olha para a evolução, a gente passa a entender o porquê que existe um momento específico de cada um no processo evolutivo. Desde lá, como diz Leon Denis, né? A alma humana dorme na pedra, sonha na vegetal, se agita no animal e acorda no homem. Ou seja, uma evolução que parte lá da simplicidade e ignorância até chegarmos ao estado de identificação com o próprio Criador. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas, como ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela permaneça improdutiva e é por isso que incessantemente a transfere, a desloca. Então, cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira por que o sabe fazer. Como há a impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, e como se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, e o melhoramento do globo sofreria com isso. Então, cada qual a possui por sua vez. Dessa maneira, o que hoje não a tem, já teve no passado, ou a terá no futuro, numa outra existência. E o que hoje a possui, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza, e adoro isso aqui, a pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação, e a riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. E aqui a gente percebe que a riqueza, a pobreza, as desigualdades, todas essas coisas colaboram para que a gente desenvolva e perceba e entenda o que realmente nós somos, filhos de Deus. Aí a gente vai para a parábola do filho pródigo e entende ali aquelas questões. Daquele filho mais jovem, correu todos os riscos possíveis. Ele abriu mão de estar lá junto do pai. Esbanjou tudo, porque pródigo quer dizer esbanjador. Mas ele volta com uma experiência incrível. Ele volta humilde, entendendo que necessita do amparo do seu pai e quer ser aceito como empregado, não como filho. Isso não acontece porque Deus não o recebe como empregado, mas sim como filho. É assim que Deus nos recebe. Essa é a intenção, é a ideia, né? Quando Kardec traz para a gente isso aí. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Não adianta ser um decreto para que a gente, seja assim ou assado. Eis porque tem, um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. É que ele fecha o texto de forma brilhante, deixando a gente, ou para nós, essa reflexão nas comparações das dificuldades, das diferenças que existem. E aqui a gente fala de riquezas no sentido da materialidade, mas é importante a gente verificar também o que existe dentro de nós. Quais são as riquezas que existem dentro de nós? Quais são os nossos talentos que estão ali enterrados, em que a gente precisa tirar, desenterrar, para poder doar para o mundo, correndo os riscos como o filho pródigo correu, mas conquistando aquilo que realmente é devido e é desejado pelos espíritos superiores e que a gente entende que é desejado por Deus também. Então, querido amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui com essas reflexões a respeito de não se pode servir a dois senhores. Então a gente está numa fase que ainda necessitamos trabalhar para entender melhor o que realmente significa a vida. E quando pensamos em vida, também pensamos nela no sentido da imortalidade. Muita paz a todos. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Evangelho e Vida.